Boa tarde, meu nome é Cláudia Fernandes, sou da área de marketing da SICA. Sejam todos bem-vindos para mais um webinar Especialistas ao Vivo. E antes de a gente começar com esse evento, eu vou pedir para quem já está conectado me ajudar, por favor, a confirmar se vocês me ouvem, se vocês estão me vendo. Vocês podem usar, por favor, a caixa de bate-papo ao lado e podem passar essa confirmação, que ela é bem importante para a gente prosseguir. Ok, estou recebendo aqui. Todos me ouvem? Legal. Obrigada, Josias. Boa tarde. Tá bom. Obrigada. Estou recebendo aqui as confirmações, então vamos começar, mais um webinar Especialistas ao Vivo. A gente fica muito feliz de continuar com essa programação do ano. Então, só para vocês entenderem, mais uma vez, eu sou a Cláudia Fernandes, sou da área de marketing da SICA, e com uma agenda focada em tendências, inovação e sustentabilidade, os especialistas, educadores, projetistas e consultores são convidados para conversar diretamente com os agentes do setor da construção civil, para promover um ambiente de reflexão, bate-papo e esclarecimento de dúvidas. E hoje, para falar sobre o tema métodos construtivos altamente eficientes para paredes de concreto, contaremos com a participação da Jéssica Moura e do engenheiro Rubens Monge. Então, vou apresentar os nossos especialistas para vocês. Vou pedir para que eles abram a câmera, obrigada, e vou apresentá-los para vocês. Jéssica Moura, com mais de 10 anos de experiência no mercado de construção civil, no que tange às especificações, qualificação e comercialização de produtos para obras residenciais, comerciais e industriais, com conhecimento nas linhas de produtos de impermeabilização, argamassas, revestimentos de fachada, aditivos para concreto e pisos industriais. Hoje ela é coordenadora do TM que nós chamamos de Building Finish na SICA. E agora, boa tarde, Jéssica. Acho importante confirmar o seu microfone também. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Você me ouve bem? Sim, estou ouvindo bem. Pessoal, vocês podem usar a caixa de bate-papo também para confirmar. Agora vamos apresentar o nosso especialista convidado, que é o engenheiro Rubens Monge, engenheiro civil pela Faculdade de Engenharia Industrial, FEI, pós-graduado em Administração de Negócios pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, gerente de edificações da Associação Brasileira de Cimento Portland e coordenador do Grupo Parede de Concreto. Desenvolve ações para o aprimoramento dos sistemas construtivos à base de cimento desde 2007. Boa tarde, Rubens Monge. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Obrigada. Então, sejam bem-vindos. Então, como vocês sabem, o nosso webinar, os nossos especialistas vão fazer uma apresentação e vocês podem, a todo momento, usar a caixa de bate-papo para fazer suas perguntas e comentários. Eu vou fechar minha câmera e meu microfone, vou deixar os especialistas com vocês. O Rubens Monge, se você quiser ir preparando a sua apresentação, você já está habilitado para você compartilhar. E esses são os testes finais. E nós desejamos um ótimo evento para vocês. E eu vou estar aqui moderando o bate-papo e, ao final, vocês podem colocar as perguntas que os especialistas vão responder o máximo possível. Bom evento. Obrigada, Cláudia. Obrigado. Bom, então, a Cláudia falou, eu trabalho na ABCP, Associação Brasileira de Cimento. A gente está desenvolvendo ali na área de mercado sistemas construtivos à base de cimento e um deles é a parede de concreto, né? Eu trouxe alguns dados aqui para a gente conversar, mas eu queria também falar um pouquinho aqui para vocês de um projeto que a BCP tem, que a SICA vai fazer parte também, que é um projeto parede de concreto. Ele existe desde 2007, né? O objetivo do projeto é fomentar a utilização do sistema de parede de concreto, tentando reunir toda a cadeia construtiva em torno do sistema construtivo, desenvolver ações para melhorar o sistema construtivo, criar ambiente para desenvolver produtos próprios para o sistema construtivo, que vocês vão ver, é muito rápido, né? E a gente acaba compartilhando tudo, inclusive recursos e conhecimentos nesse projeto. Aqui está um pouquinho dos integrantes do grupo. Hoje a gente faz parte do grupo
102 construtoras, né, desde as maiores construtoras, MRV, Direcional, Tenda, até construtoras menores e mesmo construtoras que ainda não fazem parede de concreto, né? E também 52 fornecedores do sistema construtivo, né? Que esses são os meus especialistas, né? E a ideia é transmitir todo o conhecimento gerado, né, e acumulado para as construtoras para elas desenvolverem cada vez mais o sistema construtivo, né? Isso aqui é um pouquinho dos resultados. Isso aqui você pode entrar no site da BCP, vai estar gratuito para você baixar. A gente tem já 4 ciclos, né? A gente chama de coletâneas de ativos, né? Que vem desde um curso simples para parede de concreto, até alguns ativos que você pode comparar o sistema construtivo com outros sistemas da parte financeira, né? E também a gente tem alguns cursos para parede na BCP, cursos básicos, cursos para engenheiro que executa e mesmo cursos para projetistas, tá? Então, só passar isso aqui para onde vocês podem pegar mais informações. Esse grupo ele faz constantemente algumas pesquisas, né? A gente está no 6º ciclo, vai iniciar o 6º ciclo agora. Eu convido todo mundo que queira trabalhar com a gente e desenvolver o sistema, pode entrar em contato comigo. E todo começo de ciclo a gente faz uma pesquisa, e a gente fez uma pesquisa no 4º ciclo, se não me engano, e onde a gente perguntava qual que era a contratação ideal, qual era o operário ideal para contratar, para usar o sistema construtivo parede de concreto, né? Então a gente perguntava não só para as construtoras, também para os fornecedores, né? E para nossa surpresa, 88% das construtoras disse que a mão de obra melhor para atuar no sistema construtivo era não qualificada, né? Entenda, não qualificada não significa não treinada. Você precisa treinar a mão de obra, mas a mão de obra, ela, um treinamento básico ali de 2 meses já consegue desempenhar, né, o sistema construtivo em alta rotatividade. Aqui outro dado do mercado bem interessante. O sistema em 2007, 2008 era nulo no Brasil, a gente não fazia nada em parede de concreto, né? Uns 50 anos atrás, a gente fez alguma coisa de parede de concreto, depois passou um longo tempo sem fazer, e aí depois, em 2008, a gente começou a retomar isso. Aqui alguns dados da Caixa, já em 2011, 13% do que era feito no Minha Casa e Minha Vida era parede de concreto. Isso passou para 36% em 2014, e para 2015 subiu 52%, né? A gente estima que agora esteja entre 70% e 75% do Minha Casa Minha Vida, tá? Uma das empresas que representa mais o sistema construtivo, né, está em maiores localidades aqui nacionalmente, é a MRV, né? A MRV vai construir esse ano 44 mil unidades, né? E dessas 44 mil unidades, 95% vai ser em parede de concreto, né? No gráfico aqui em cima vocês veem que ela iniciou o sistema construtivo em 2015, né? E foi subindo de uma tal forma que eles imaginam que em 2021 eles já estejam quase 100% em parede de concreto, né? Isso também aconteceu em outras construtoras, como Direcional e Tenda, né? Então, hoje, das 5 maiores construtoras no Brasil, 4 fazem parede de concreto. E essa daqui é uma obra mais recente da MRV, é uma obra Gran Reserva Paulista aqui em Pirituba. Ele fica coladinho ali da Marginal Tietê, atrás do Shopping Tietê, e é uma obra de 7.400 unidades. E são 43 torres de 18 andares, e mais algumas torres de edifício garagem, né? Para essas obras aqui específicas, né, a gente acaba fazendo um grupo bem seleto para melhorar o planejamento da construtora, né? Então, aqui a gente vê uma reunião que a gente teve, né? Para que isso, né? A gente sabe que o sistema construtivo ele é muito rápido, a construção é muito rápida. Então, você precisa ter um planejamento muito detalhado, e principalmente um planejamento do que vem depois da estrutura, né? A gente sabe que até fazer a estrutura, né, ou seja, a parede de concreto em si, é uma coisa muito tranquila, né? Mas você depois revestir isso, né, você dar o acabamento final, né,
todo esse processo que vem depois da estrutura é uma coisa mais demorada. Então, você precisa ter muito planejamento e ferramentas específicas, e produtos específicos para acompanhar essa velocidade, né, para você entregar a sua obra com maior qualidade e o tempo mais rápido possível. Falando de tipologia, a parede de concreto dá para fazer qualquer tipo de tipologia, né? Essas aqui são todas fotos nacionais, né? Lá para 2008, 2009, ela apareceu no Brasil muito para residências unifamiliares, né? Como essas daqui de cima da Bairro Novo, né? E aí depois aconteceu uma escalada para sobrados, e aí os predinhos de térreo mais 3 e térreo mais 4, né? Que é bem típico do Minha Casa Minha Vida. E mais recentemente, aí, alguns anos para cá, a gente está vendo bastante também a verticalização com torres aí altas e acima de 18 andares, né? Mesmo torres para Minha Casa Minha Vida. Então, esse empreendimento do que a gente mostrou agora há pouco da MRV é o empreendimento Minha Casa Minha Vida e está com 18 andares, né? E a MRV pretende aí colocar esse empreendimento mais alto em todo o Brasil. Então, esse daqui é a torre mais alta que a gente tem em parede de concreto em construção no Brasil. Ele fica em Camboriú, em Santa Catarina. Ele tem 50 andares, um andar, ele aqui é alto padrão, um apartamento por andar, se não me engano, a partir de 250 metros quadrados, né? Isso quebra um pouco o paradigma de duas coisas do parede de concreto que ele vinha há tempo sendo usado, né? Uma, edifícios mais baixos, e a segunda, que era muito ligado à Minha Casa Minha Vida, né? E a gente vê, né, que o sistema também pode ser usado e tem um ótimo desempenho, né, para torres altas e para alto padrão. Outra coisa que a gente no Brasil, agora, há alguns 2, 3 anos aqui, começou a fazer bastante, fazer residências unifamiliares de alto padrão. Essas aqui são 2 residências de Campo Grande, cada uma mais ou menos 250 a 200 metros quadrados, e elas são feitas com um sistema construtivo. E aqui é muito interessante porque eles fizeram a locação das formas, né? Foi isso que viabilizou, né? Ele não precisou comprar a forma para fazer uma casa. Se você comprar a forma para fazer uma residência, depois ter que entregar essa forma ou vender essa forma, não seria vantajoso. Mas aqui eles alugaram a forma por 2 meses, né? E dá tempo de sobra para você fazer essa unidade familiar, né? Falando um pouquinho sobre o sistema, eu tenho um videozinho aqui, a gente pede uma licença para o pessoal da SH para mostrar o vídeo deles, que é bem didático e fica muito fácil a gente entender o sistema como um todo. Aqui fala que tem padronização, grande velocidade de execução, menor custo, né, e mão de obra sem experiência, como eu falei, mas treinada. Tudo começa com radier, né? A fundação vai depender muito do seu terreno, mas normalmente o pessoal gosta de fazer radier, se puder fazer. Você faz a furação, coloca as telas, você usa a tela soldada aqui, né, que dá grande agilidade também para o sistema. E aqui você tem a colocação dos painéis. Esses painéis a gente chama de formas, né? Aqui no caso são formas de alumínio, né? Mais para frente eu vou mostrar, tem outros tipos de formas, mas aqui são as formas de alumínio. Você, para cada obra, né, para cada arquitetura, você tem um projeto de forma diferente, né? Apesar da maioria das formas serem padrão, ser mais ou menos 60 por 2,5, tá? E você vai unindo essas formas por pinos e cunhas, né? Então tem ferramenta específica para você fazer isso, né? Rapidamente você monta a forma. Normalmente você monta a forma dos cantos, né, primeiro, e aí depois, em questão de horas, você monta aqui a forma toda. Esses painéis, tem alguns painéis de complemento, às vezes, para dar o pé direito do local, né? Então, aqui, no caso, seria 2,50 mais 30 centímetros, e aí você pode mudar esse complemento se o seu pé direito mudar. E as formas, elas são pensadas para dar alta produtividade, para você não precisar de mais nada além delas para concretagem, tá? Essa peça aqui é muito importante, a gente chama de painel de ciclo, ela
que possibilita você concretar o primeiro andar logo no próximo dia. Quer dizer, em questão de 12, 13 horas, você já pode estar desformando isso e concretar já o andar de cima. Tem toda a parte de gabaritos aqui, para resistir às tensões do concreto. Você pode fazer as paredes e as lajes também, né? Você faz uma concretagem só, parede e laje. Depois que montou tudo, você vem com alinhadores internos e externos para alinhar essas formas. É mais ou menos como montar um Lego isso daqui, né? E aí, no final da tarde, você vem concretando isso, né? Eu vou falar um pouquinho do concreto. Normalmente a gente tem que usar um concreto super fluido, né? Porque são paredes de 10 centímetros, mais ou menos. Você vai estar ali ainda com a tela e com alguns embutidos, né? Então o concreto ele tem que ter uma trabalhabilidade muito boa, né? Para fluir bem dentro da parede e preencher todos os cantos. Você também pode formar a escada, né? Que você concreta a parede, laje, escada junto. E no outro dia de manhã você já vem desformando isso, né? Tem painel específico para a primeira desforma. E você vai desformando, limpando essa forma, né? E já colocando para cima, no caso de torres, você já vai colocando para cima ela para poder usar na segunda concretagem. Então, aqui você coloca a forma externa em cima do painel de ciclo, que a gente já apresentou, e a forma interna vai em cima da laje mesmo. Vai estar ali com seus 3 MPa, mais ou menos. Então, aqui a gente vê a colocação de andaimes, né? Consoles aqui. Então, na parte de dia, você vem e coloca os andaimes, sobe as formas, né, concreta, e aí todo dia esse mesmo ciclo. No Brasil, é muito comum a gente fazer ciclos de um dia, né? Então, todo dia você tem um andar inteiro concretado. Toda a parte de linha de vida e segurança é uma das melhores do mundo, na parte de parede concreta. A segurança no Brasil é muito grande. Aqui a gente vê que ele comprou meio jogo de forma e está fazendo 2 Hzinhos. Eu vou fechar aqui e vou passar para o próximo vídeo. Esse vídeo foi uma animação. Esse vídeo aqui já é um vídeo da direcional, né? É um pouquinho mais rápido. Vocês veem que eles estão pegando aqui, tirando as formas aqui do lado direito e colocando do lado esquerdo para concretar hoje aqui, né? Então, eles tiram a forma, limpa, passa o desmoldante, vem para cá, monta a forma desse lado aqui. Começou de manhãzinha. Vocês vão ver aqui um pouco de gente aqui em cima também. Esse local vai ser concretado amanhã, mas o pessoal já está trabalhando a parte de telas, né, para adiantar. Aqui montou todas as paredes internas e externas, já estão montando a laje. E no final da tarde ali vem um caminhão com concreto adobensável, concreta tudo rapidinho. E no próximo dia eles vão tirar as formas daqui, jogar aqui para cima e fazer esse ciclo todo de novo. É muito rápido. Então, a principal característica do sistema é a moldagem, né, em loco, né, do elemento de estrutura e vedação, ou seja, a parede é uma parede única que já serve como vedação e também serve como estrutura, tá? Então, é uma única etapa, a gente chama aí de um único ciclo, né? Então, para ter a ideia, né, mais específica do ciclo, a gente fez um comparativo aqui com outro sistema construtivo que também é industrializado, de alvenaria estrutural, né? Então, se você tem um alvenaria estrutural já com a laje içada, você tem mais ou menos 6 dias para fazer a parede, né, com blocos de concreto, e mais um dia para você fazer a laje depois, né? Então, você tem um ciclo para fazer um andar de 6 dias, né? Então, se você tiver ali um apartamento Minha Casa Minha Vida, um predinho Minha Casa Minha Vida, tiver 4 andares, né, você vai levar aí 6 vezes 4, 24 dias para erguer esse prédio, né? O grande diferencial de parede de concreto é que você faz o ciclo
de parede e laje em um dia. Todo dia você pode concretar uma laje e uma parede. Né? Então, todo dia você concreta um andar inteiro. Né? Se você tem um prédio de 4 andares, em 4 dias você concretou o prédio todo. E aí a gente vai mostrar que não é só concretar, não é só a estrutura, você pode colocar toda a parte hidráulica, elétrica dentro e até as janelas já na concretagem. Então, aqui a gente vê que de 24 dias para 4 dias você tem uma redução enorme, e aí de mais de 80% no tempo, mas lembrando que isso aqui é só a parte estrutural. Né? Aí, assim, a parte estrutural, a gente no Brasil aqui está muito bem. A gente já fez até ciclos menores do que um dia, já conseguiu fazer ciclos de 2 dias no mesmo dia, né, usando a mesma forma. Então, a gente aqui tem essa expertise. Né? Então, o que a gente está buscando cada vez mais agora é que novos produtos que auxiliem nessa velocidade, né, que continuem a velocidade da estrutura, no acabamento, no revestimento, né, na impermeabilização. Então, a gente precisa de produtos específicos aqui, né, que deem qualidade e desempenho e que tem uma quantidade muito grande. Vou falar um pouquinho de forma, né, as coisas que a gente usa também no sistema de forma. Aqui são 5 matérias-primas que a gente usa, basicamente as formas. Aqui embaixo tem uma forma plástica, né, a forma de alumínio, que hoje é au concur. Eu diria que mais de 90% das construtoras, das grandes construtoras, usam alumínio. Né? Ao centro a gente vê a de aço, né? Madeira aqui em cima e polipropileno, né, aqui embaixo. Então, são basicamente as 5 matérias-primas que se fazem as formas. Essas formas aqui são formas manoportáteis, né? Você monta e desmonta peças aí normalmente de 2,5 por 60, né? Então você tem que montar e desmontar. No mercado já existe, já está sendo usado formas trepantes, né, onde você leva a parede inteira, ou não o cômodo inteiro, né, então dá uma probabilidade muito maior do que essas manoportáteis. Outras coisas, pequenas coisas que dão uma probabilidade muito grande, né, e qualidade também ao sistema, são coisas às vezes muito simples. Né? Então aqui a gente vê a fixação da tampinha da caixa elétrica na forma. Né? Então, por que a gente faz isso? Né? A gente acaba parafusando aqui a tampinha da caixa elétrica na forma. Né? E aí depois, quando você vai fazer a concretagem, né, você sabe exatamente aonde que vai estar essa caixinha elétrica. Então, você pode contratar de uma empresa, né, toda a parte de todo um kit elétrico, né, que vem composto aí de caixa e já toda a tubulação e a fiação dentro dessa tubulação. Né? Então, esse kit vem e você precisa só encaixar essa caixinha aqui na tampa dela. Né? Então, ela já vai estar na medida certa, com todos os fios lá dentro, tudo certinho, testado já direto na indústria. Né? Então, isso aqui também te dá uma grande produtividade. Né? E aqui você tira, né, o eletricista da obra. Né? Você não precisa mais do eletricista. Esse eletricista vai estar trabalhando lá na indústria para fazer, né, esse chicote que a gente chama. Né? Então, lá na obra, você vai precisar de um montador que vai montar isso aqui simplesmente. Que a parte de escoramento também, que é muito importante, né, para a gente conseguir concretar todo dia. Né? Então, a gente vê aqui nessa primeira foto que o escoramento é um escoramento ali, mais ou menos uma escora a cada 1,20 m, né? Só que aí no dia da desforma já, você desforma a maioria das escoras e fica só com, às vezes, na maioria dos casos, uma escora por cômodo, né? Mas já uma escora pensada já para ficar. Né? Então, quer dizer, se você vai fazer vários pavimentos, você já tem que pensar nessas escoras, porque essas escoras são permanentes, elas vão sair ali só depois que o prédio estiver acabando, né? Se tiver a cura feita já. Mais algumas coisas sobre formas, né? A gente consegue dar um acabamento aqui, detalhes e almofadas. A gente vê à esquerda uma foto da obra semi-concretada aqui, né? Então, você já concreta com todos esses detalhes, essas almofadas, e depois você só vem pintando de cores diferentes. Isso é muito natural no sistema construtivo. Falar um pouquinho de concreto. Né? O concreto, não porque eu trabalho na Associação Brasileira de Cimento, mas
é um dos itens mais importantes aí do sistema construtivo, né? Não à toa que ele chama parede de concreto, então a gente precisa dar uma atenção especial para ele, né? Principalmente nas primeiras horas, o concreto é muito importante. Esse concreto, falando para vocês, a gente vai concretar ali no final da tarde, umas 6 horas, e aí depois umas 7 da manhã, você já vai fazer a desforma disso, né? Então, com poucas horas, 14, 16 horas, ele vai ter que ter no mínimo 3 MPAs se ele tiver laje, né? Se ele não tiver laje, ele precisa de 2 MPAs, ele já resiste. Mas se for componente de parede e laje, o mínimo para você desformar é de 3 MPa, né? Isso vai ter as esporas, e aí você vai ter uma resistência ali aos 28 dias para cima de 25 MPas. Por norma, a gente tem um mínimo de 25 MPas no concreto, um máximo de 40 MPas para fazer edifícios. E aí esse concreto, como eu falei para vocês, ele tem que ser um concreto muito fluido, né? Então a gente recomenda o concreto autoadensável, né? O concreto adensável, ele é um concreto normal, né? A diferença dele é que ele vai um pouco mais de finos, né? Então esses finos aí pode ser uma adição mineral, um filler qualquer, né? Que vai garantir aí uma modificação, melhor viscosidade para ele, né? E aí você também vai colocar aí um superplastificante para ele ter essa trabalhabilidade muito boa, né? Um pouquinho da armação, né? Aqui a gente vê que o sistema pede industrialização, a gente trabalha com toda a parte de armação em tela soldada já, essa tela já vem pronta para a gente, né? Em alguns lugares a tela já vem dobrada, tá? E aí, para dar maior produtividade, né, você acaba lançando mão aí de produtos muito baratos, mas que tem um excelente uso aqui na construção. Normalmente são espaçadores, né? Esses aqui são espaçadores para telas duplas, né? Hoje, na norma, você tem que ter tela dupla a partir de 15 andares, né? E esse aqui é o espaçador para tela simples, né? As telas têm que ser centradas, né? Então, as paredes de concreto são no mínimo 10 centímetros por norma. Então, ela vai ter aqui 5 centímetros de concreto para cada lado, né? E também espaçadores que você pode prender o conduíte, né, na tela, para ele não ficar dançando ali na hora da concretagem e se perder. Muito importante, na parte de acabamentos, né, enquanto nos sistemas tradicionais, aí você tem a base, que seria a parede, em cima da base teria um chapisco, né, um engosto, às vezes um reboco, até depois do acabamento. Na parede de concreto, como a planicidade é muito grande, o acabamento final já pode ser colocado diretamente sobre a base, né, normalmente com uma camada única, né, dá para você fazer isso se você fizer uma parede bem feita, se o seu concreto estiver bem pensado e a sua execução for uma execução também muito boa, tá? Que parte de instalações elétricas, eu falei para vocês já do chicote, né? Então hoje, para dar um dinamismo maior e qualidade nas obras, né, você pode comprar todo o chicote, né, de fiação elétrica pronto, né, ele vem numa caixinha, né, não quer dizer que o eletricista não vai existir nessa obra, isso vai existir um montador, né, que vai pegar essa caixa, ela vai vir já numerada para finais de apartamentos par ou ímpar, né, e aí você vai e só pendura isso na tela, né, e tem conexões rápidas ali que você não precisa de nenhuma ferramenta específica de eletricista para montar isso, tá? Isso tudo vem testado da indústria já. Também na parte de instalações hidráulicas, né? Antigamente a gente usava aqui, como a gente vê essa foto aqui, toda a parte de tubulação hidráulica rígida, né? Dentro da parede, concretado dentro da parede, né? Isso daqui a gente não acaba não fazendo mais por 2 motivos. Uma, que agora, por norma, é proibido você fazer uma tubulação horizontal, né? Lembrando que a estrutura, a parede é a própria estrutura, então, quer dizer, você não pode seccionar, né, uma parede assim, né? O comprimento maior que você pode passar uma tubulação é de 1 metro, né? E também, pela norma de desempenho, a gente tem que dar acesso ao morador, né, para que, se esse cano tiver algum problema, ele tenha acesso para dar manutenção. Então,
a gente está usando muito PEX em parede de concreto. Mesmo na Minha Casa Minha Vida já se usa o PEX, que é uma tubulação semi-rígida, né? É tão flexível, vamos dizer assim, como uma mangueira, daquelas mangueiras antigas de gás, né? E ela vem encamisada também, então se você precisar, você pode colocar aquele ramal, né, que precisa no futuro. Na parte também visando a produtividade e maior industrialização no canteiro, a gente tem algumas formas de montar as esquadrias, as portas e janelas. Essa aqui é uma delas, né, você deixando o vão e depois fixando posteriormente a esquadria, né? Mas de uns anos para cá, a indústria fez uma grande sacada aqui de você concretar a janela junto da parede. Então, quer dizer, aqui a gente vê a forma interna, aqui a forma externa, né? A janela vai fixa aqui na forma, você concreta a parede junto com essa esquadria, né? E no outro dia, quando você tirar a forma, a esquadria já está montada ali, já tá no seu lugar, né? Isso aqui também dá muita produtividade, né, e qualidade, porque você acaba concretando, né, a janela na parede ali. Isso diminui também muito essa parte de infiltração de água entre a parede e a própria janela. Bom, chegando no final aqui, queria dar um recadinho para vocês, né? A gente viu que parede de concreto é uma coisa muito rápida e também, na maioria dos casos, para a escala, né? Quanto maior for a escala do seu projeto, melhor vai ser para a parede de concreto. E aqui a gente tem que lembrar que a lei do 5, ou a regra de Sitter, né? É uma coisa bem simples, né? Se você pensar em alguma coisa que pode dar algum problema, que vai ter que ter ali na obra, né? Se você pensar no projeto, né, isso sai a um custo, mais ou menos, vamos dizer em custo em reais, né? Vai sair R$1 mais ou menos, né? Só para ter uma equivalência, né? Se você não pensar nessa solução no projeto e estiver pensando só lá na execução, ou seja, quando você estiver executando, você vê ali que vai precisar daquele item, você já gasta 5 vezes mais, você vai gastar aí R$5, né? Se na execução você não pensar nisso, e você só na manutenção preventiva você identificar que tem que colocar aquele aditivo, você vai colocar 25 vezes mais caro do que você ia fazer em projeto. Se você não viu na manutenção preventiva e vai fazer só na manutenção corretiva, quando dá o problema lá na frente, você vai gastar 125 vezes mais caro do que se você pensasse isso no projeto, né? Então, isso é para a gente dar uma chacoalhada. Assim, a construção civil tem se modernizado muito no Brasil, mas ainda a gente pensa muito pouco no projeto, né? A gente tem que projetar, pensar e planejar muito mais do que a gente faz, né? Uma ideia, a construção no Japão, 95% do tempo é projeto e 5% é construção. Eu me arrisco a dizer que aqui no Brasil a gente faz o contrário, 5% de projeto e 95% na construção. A gente está na contramão do que o mundo, né, está fazendo, mas a gente, aos poucos, vai ganhando cada vez mais ideias aqui, e a gente, com os sistemas construtivos mais industrializados, a gente se força cada vez mais em entrar nos projetos. Tá? Obrigado pela atenção. Obrigada, Rubens, pela explanação. Muito rico o conteúdo. A gente sabe que parede de concreto é uma tendência, né? O nosso olhar precisa estar para as novas tendências, para as novas tecnologias. A gente precisa olhar para a industrialização do processo de construção, quebrar paradigmas na cabeça dos nossos engenheiros, dos nossos mestres de obra, donos de construtoras. Isso é muito importante e é nosso papel, o papel da ABCP com o Grupo Parede de Concreto, o seu papel, o meu como desenvolvedora de produtos e tecnologias nesse mercado. É nosso papel incentivar, levar as pessoas à reflexão e melhorar cada dia mais a nossa construção, né? Porque se a gente olhar para outros países e olhar o nosso processo construtivo, a gente
percebe rapidamente que, infelizmente, nós estamos um pouquinho atrasados em termos de tecnologia. Não porque essas tecnologias não existem. Sim, elas existem, elas estão disponíveis já no nosso mercado, mas a nossa dificuldade sempre é fazer com que o mercado se abra para essas novas tecnologias, né? Então, é muito importante, é muito bacana essa sua apresentação. Às vezes, a gente olha uma obra de parede de concreto e a gente não imagina o que se está sendo feito em relação a isso, né? Então, imagina concretar uma parede com a janela já instalada, a esquadria já instalada, as tubulações elétricas já instaladas. A gente não imagina isso, né? Então, pensando nisso, a SICA também tem olhado para esse mercado, a SICA também tem pensado em soluções para esse método construtivo. Então, quando a gente pensa, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Cláudia, peço por favor para você sinalizar para mim, porque a partir não estou enxergando mais. Vocês conseguem ver a apresentação? Conseguimos sim, Jéssica. Legal. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em SICA, imediatamente a gente pensa em impermeabilização, principalmente nas construtoras. A gente pensa nas obras de infraestrutura, com os nossos aditivos para concreto. A gente pensa em restabelecimento de estrutura, com as nossas argamassas de reparo estrutural, as nossas linhas de fibra de carbono, enfim, a gente pensa sempre nesses mercados. Mas a SICA, ela tem crescido lá fora, principalmente se tratando de Latam, né, América Latina, na Colômbia, a gente tem uma linha forte nessa área de acabamentos, que contempla as argamassas de revestimento interno e externo, argamassas colantes, rejuntamentos, e a nossa intenção é crescer nesse mercado. Prova disso foi a nossa recente aquisição das marcas Protocol e Ligamax. Então, pensando nesse mercado, olhando para essa questão de tecnologia, nós trouxemos a linha SICAWALL para o Brasil na intenção de desenvolver processos produtivos, construtivos mais produtivos. Então, o que consiste a linha SICAWALL, gente? É uma marca corporativa lançada em 2016 para oferecer aos nossos clientes soluções completas para nivelamento e acabamento de parede. Basicamente, essa linha ela é dividida em 2 tipos de argamassa, que são as argamassas cinza para reboco e a argamassa de acabamento fino skin coat. É nesse tipo de solução que nós vamos conversar hoje, porque tem tudo a ver com o sistema de paredes de concreto. Deixa eu só passar aqui. Só um minutinho, gente. Então, vamos lá. A nossa principal solução para paredes de concreto é o nosso produto SICAWALL 140 revestimento fino branco. Então, é uma argamassa de cor branca do tipo skin coat para regularização e revestimento de paredes de área interna, tá? Esse produto ele não é utilizado em fachadas, ele é um produto exclusivamente de aplicação em área interna. Então, o uso dessa argamassa, ela foi desenvolvida para placas cimentícias, sobre reboco também, embora a gente esteja falando aqui de paredes de concreto, também pode ser utilizada em alvenaria convencional, blocos de concreto e cerâmico e paredes de concreto. As principais características e vantagens desse produto é que ele substitui o gesso, o reboco convencional e a massa corrida. Ele tem um acabamento extremamente fino e branco. Ele é pronto para uso, é uma argamassa comum, ensacada, em pó. Você adiciona água e você consegue fazer a aplicação imediatamente desse produto. Então, permite diversos acabamentos, é fácil de aplicar e tem uma excelente aderência. Esse produto ele vem em embalagem de 15 quilos, a espessura de aplicação é de 0,5 a 10 milímetros, com um consumo de 1 quilo por milímetro por metro quadrado. E a liberação desse produto é em 48 horas, ou seja, a gente está falando aí de sistemas altamente produtivos, esse produto ele se encaixa muito bem no sistema construtivo de parede de concreto. Então, a aplicação desse produto pode ser feita por desentenadeira, rolada
No caso específico de parede de concreto, a aplicação rolada, ela é muito eficiente, ela é muito produtiva, porque a gente encontra paredes com nivelamento muito melhor do que um sistema convencional. Então, você consegue fazer essa aplicação rolada, depois você só vem com a desempenadeira dando o acabamento liso. E essa argamassa também pode ser projetada. Cada um desses tipos de aplicação tem uma produtividade diferente, tá? Então, da desempenadeira como menor eficiência em produtividade, embora muito melhor que o sistema convencional, e a projetada sendo a mais eficiente em termos de produtividade na aplicação. Com relação aos acabamentos, esse produto pode ter o acabamento liso, o acabamento dele é extremamente próximo do gesso, e ele pode ser também texturizado. É muito utilizado no sistema de parede de concreto o acabamento texturizado, porque esse tipo de acabamento ele esconde algumas distorções da parede. Então, ele também tem muita construtora que usa esse tipo de acabamento. E a nossa indicação é parede de concreto e alvenaria estrutural, porque esse produto ele é de baixa espessura e ele requer uma excelente planicidade da parede. Geralmente, no sistema de parede de concreto, a gente usa somente o produto branco, tá? No sistema de alvenaria estrutural, muitas vezes nós precisamos combinar a argamassa cinza com o acabamento com a argamassa branca. Então, vai depender da situação de obra mesmo, do nível de planicidade de obra, para a gente entender a melhor solução para cada caso. Cláudia, você pode passar o vídeo, por gentileza? Eu tenho que parar minha... Posso sim, pode deixar, Jéssica. Então, aqui vou carregar o vídeo para todos. Só um pequeno momentinho. Aqui já estou carregando. Obrigada, Cláudia. Agora eu só preciso que você... Isso. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora de produtividade. Nós temos vários testes, nós temos vários cases, paredes de concreto, parede
parede de estrutura convencional. E com essa experiência que a gente vem ganhando com esse produto, a gente entende que existe uma variável muito grande, dependendo do método executivo, de mão de obra, para que esse produto tenha a eficiência completa. Então, cada tipo de obra, cada equipe de aplicação, sendo ela treinada, especializada ou não, porque a gente aproveita muito da mão de obra do gesseiro para fazer isso. O gesseiro aplica esse produto com muita habilidade, melhor do que um pedreiro, né, que está acostumado a fazer o reboco, que é algo mais robusto. Então, o gesseiro ele tem bastante feeling para fazer a aplicação desse produto. Mas cada caso é um caso. Então, a gente tem dados genéricos para trazer para vocês. O gesso na construção civil, que é basicamente a tecnologia que se usa no acabamento de parede, ele tem, em média, 10 dias de produção. Então, é um comparativo de produção versus o tempo numa unidade de 45 metros quadrados. Então, a gente chegou nesse esquema, onde a gente tem a aplicação do gesso em 3 dias, limpeza e descarte de meio dia, porque o gesso é um material que tem alto desperdício, né? Então, e ele é altamente contaminante. Então, esse produto no substrato, num contrapiso, por exemplo, ele tem que ser imediatamente limpo, porque ele contamina o contrapiso, pode comprometer até a aderência da argamassa colante, por exemplo, quando você for fazer o acabamento desse contrapiso. Então, imediatamente ele tem que ser limpo. A gente tem aí 1 dia para lixamento, meio dia para seladora, 2 dias para massa corrida e 3 dias para pintura. Então, a liberação total em 10 dias. Quando a gente vai para a parede de concreto, então é um sistema que tem um alto custo, porque a gente precisa avaliar não só o custo de produto, isso é uma coisa que também precisa ser, esse é um paradigma também que precisa ser quebrado quando a gente fala de tecnologias, de inovações, porque se eu comparo o custo de quilo a quilo ou metro quadrado de um material e uma nova tecnologia, fatalmente essa nova tecnologia ela não tem um preço competitivo. Mas se nós analisarmos todo o sistema que envolve a aplicação do produto, a gente consegue chegar num custo muito melhor do que uma tecnologia tradicional. Então, a tecnologia do gesso, ela tem um alto custo, ela não é sustentável, porque a gente tem aí... Hoje, a situação é que cada município tem autonomia para decidir se o descarte do gesso ele vai ser especial ou não, mas é uma realidade de muitas construtoras. Então, dentro do canteiro de obras, o resíduo de gesso precisa ser estocado num lugar especial, o saco do gesso precisa ser estocado num lugar especial. O gesso é um produto que gera muito resíduo, a gente costuma dizer aí que tem 30% pelo menos do gesso é desperdício, é jogado fora. É um produto que entra e sai ensacado da obra, então é totalmente fora desse contexto que a gente está vendo acontecer dentro da construção, que é a sustentabilidade. Então, assim, é uma tecnologia de baixo desempenho na produção, por conta dessa produtividade que a gente precisa na parede de concreto, e com alto risco de patologia, porque a gente sabe que o gesso, em contato com água, ele apresenta diversas patologias. Isso você não tem num processo de revestimento com material cimentício. Quando a gente vai fazer um comparativo do sistema Cicawall com gesso, a gente encontra essa alta performance em todos esses âmbitos, ou seja, a produção dele requer menos tempo, então a gente tem aí 1 dia e meio de aplicação, mais 2 dias de pintura. Então a gente está aí com 3 dias e meio de produção na mesma unidade padrão de 45 metros quadrados. Esse número que está no quadro ele está errado, são 3 dias e meio, tá? Então a gente tem uma alta produtividade e eliminando também questões de ambientais e de custo indireto. Então, por exemplo, o tempo de utilização do gesso é de 25 minutos. Mesmo quem não está ali no dia a dia de obra, mas conhece a aplicação de gesso, sabe. Por que a gente tem muito desperdício na aplicação? Porque o cara tem que aplicar aquilo muito rápido, ele não tem tempo de reaproveitar material, porque o gesso seca muito rápido. Com o sistema cimentício, a gente tem aí 120 minutos para aplicar. O consumo de água, o gesso, para cada 20 quilos de saco de gesso, você precisa de 15 litros de água.
Já no caso do produto cimentício, 8 litros, consumo de material médio, 7 quilos por metro quadrado, no sistema cimentício, 2 quilos, a liberação, 15 dias para o gesso, 48 horas para o sistema com produto cimentício. Então, é fácil de identificar de que o sistema, ele proporciona, assim, redução de custo e desempenho na questão da sustentabilidade. Então, a gente entende que é um material extremamente eficiente, além de ter essa questão da construção sustentável. Então, assim, minimiza os custos de ciclo de vida, economia de água e energia, tem mais durabilidade, minimiza o resíduo, produção de resíduo, assegura a salubridade, a habitabilidade, que a gente sempre fala sobre isso, que a gente precisa fornecer para o nosso usuário, o cliente final, aquele que compra o apartamento, a habitabilidade. Ele precisa ter um lugar que vai ter performance ao longo do tempo, que essa construção vai ter performance ao longo do tempo. Materiais ecoeficientes, a gente não tem essa questão de descarte especial, a gente não tem essa questão de contaminação do solo, diminui o peso da estrutura, planeia a conservação e a reabilitação e garante as condições de higiene e trabalho também, que é importante. Hoje a gente precisa melhorar as condições dos nossos operários de obra. Então, assim, quando a gente vai olhar para uma nova tecnologia, a gente precisa perceber todas essas vantagens que o sistema oferece e não só olhar custo quilo a quilo do produto. O nosso tempo é curto, infelizmente, eu não consigo explanar mais, até porque cada caso, como eu falei para vocês, cada caso é um caso, a gente precisa analisar junto com a construtora que está pensando em adotar um sistema de parede de concreto, ajudar essas construtoras a ampliarem o seu olhar também para o acabamento, porque existem outras soluções dentro da SICA também que podem auxiliar nessa produtividade, que podem auxiliar nessa eficiência. Então, fica aqui o meu contato, fiquem à vontade para me mandar e-mail, para me mandar WhatsApp, para a gente falar mais desse produto, falar mais dessa tecnologia com mais detalhe. Obrigada, pessoal. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Rubens. Ótima apresentação de vocês. Estou acompanhando aqui os comentários. Então, façam suas perguntas. Eu tenho já algumas aqui, então eu já vou começar a fazer. A primeira, logo no começo, Rubens, quando você estava apresentando a parte de concreto, o Josias fez uma pergunta seguinte: no primeiro andar é desformado no primeiro dia, isso independente da temperatura ambiente? Então é uma pergunta. E se é possível haver algum local que não possa ter ocorrido o preenchimento total do concreto e se é feito algum reparo? São duas perguntas aí do Josias. Tá. Obrigado, Josias. No Brasil, independente da temperatura, né, a gente vê ele tem uma temperatura muito baixa para o concreto não reagir. Então, em alguns lugares no sul acontece isso, em determinadas épocas do ano, mas é muito difícil a temperatura interferir nisso, né? E mesmo em alguns lugares você pode colocar aditivos, né, que vão contornar isso daí, tá? Então, no Brasil, dificilmente acontece isso, tá? Para coisas, se é possível ter algum... Tá. Por isso que a gente fala, para esse concreto, né, para você preencher todos os vazios, né, de uma forma ali que está com 10 centímetros entre uma e outra, e ainda tem uma tela centrada com todos os embutidos, tem que ser um concreto muito fluido, né? Se você ali você não consegue vibrar, né? Mesmo com um vibrador de imersão menor que seja, você não consegue colocar o vibrador de imersão ali, né, na base da parede e vibrando isso, né? Mesmo porque o vibrador não poderia nem tocar a forma e nem a tela, né? Porque senão ele estragaria o concreto naquela área ali, né? Então, assim, você precisa realmente você precisa de um concreto aí específico, né? Com uma trabalhabilidade muito boa, né? Você precisa ter algum aditivo ali que dê essa fluidez para o concreto. Mas essa técnica no Brasil, e esse concreto no Brasil,
já é usado há muitos anos, né? Assim, na parte de concreto, a gente não deve nada para nenhum outro país, né? A gente tem todas as tecnologias que se usam lá fora, a gente também usa aqui dentro, e já usa esse concreto autodensável já há vários anos. Qualquer concreteira consegue fazer esse tipo de concreto. Obrigada pela resposta. Temos aqui o pessoal dando parabéns pelo excelente conteúdo, agradecendo pela apresentação. Agora eu tenho uma pergunta da Patrícia Magalhães para a Jéssica, que como que funciona a aplicação de cerâmica sobre as paredes tratadas com Sika Wall? Bom, os sistemas são totalmente compatíveis. Embora a linha Sika Wall, esse produto de acabamento branco, a gente recomenda a pintura e não o assentamento cerâmico, a gente tem o nosso sistema cinza, que a gente indica para, por exemplo, áreas molhadas, onde vai receber o revestimento branco, né? Então, não tem nenhuma incompatibilidade, assentamento normal, como se fosse num reboco convencional. Inclusive, nós temos testes também da aplicação da impermeabilização com argamassa polimérica ou membrana acrílica, com aplicação da argamassa colante e cerâmica sobre esse sistema, e é totalmente eficiente. Não muda o processo de aplicação. Você pode seguir o mesmo procedimento como se fosse um sistema convencional. Excelente, Jéssica, obrigada. Agora a Luciana Nascimento pergunta para o Rubens se existe algum tipo de forma mais adequada para termos o melhor resultado, já que é feita a aplicação em loco. Tá. Assim, a gente tem ali, basicamente, questão de material, 5 materiais diferentes para forma, né? O mais utilizado pelas construtoras é o de alumínio. Esse material foi um dos primeiros materiais que deu para você fazer a concretagem de parede e laje. Por isso ele ganhou muito campo aqui no Brasil, né? A gente tinha anteriormente o de plástico, as formas de plástico, só que não dava para você fazer a concretagem da laje junto, né? Então, quando chegou no Brasil, né, em 2008, algumas empresas colombianas que trouxeram as formas metálicas de alumínio, elas já poderiam fazer parede e laje. Depende muito, Luciana, o tipo de obra que você vai querer, né? Então, o material em si não vai mudar muito, mas muda mais a técnica que você vai utilizar. Então, se você for usar para torres altas, né, é muito melhor você usar um sistema que ele não desmonte inteiro, ou seja, um sistema autotrepante, né, ou alguma coisa que você possa içar a parede toda e não desmontar peça a peça, né? Então, no Brasil, a gente está passando essa transição. A gente passou anos usando só as formas monoportáteis, né? E agora que a gente está começando a verticalizar mais, né, e ganhar mais produtividade com isso, a gente está usando essas peças que levam a parede inteira, né, que você vai precisar ali de algum complemento mecânico para subir essa parede, né? Ou mesmo formas autotrepantes. As formas de plástico, normalmente, são formas de entrada do sistema construtivo, são formas mais baratas, mas elas dão mais trabalho na hora da montagem. Então, quer dizer, se você lembrar que você vai montar aquilo todo dia, né? Se você perde um pouco de produtividade na montagem da forma, isso aí acaba tendo um impacto grande. Então, por isso, as formas de plástico, ela tem uma parte de montagem mais difícil, e também o acabamento dela não é tão perfeito como as formas metálicas, né? E aí, entre as formas metálicas e as formas de polipropileno, mesmo a de aço, a de alumínio, elas são muito parecidas, né? No quesito facilidade de montar e também na qualidade que ela deixa ali na superfície da parede. Legal, Rubens, obrigada. Agora tem mais uma pergunta para você. A Patrícia está pedindo para você comentar um pouco sobre microfibras de propileno nas paredes de concreto para controle de retração. Você pode comentar um pouco sobre esse assunto? Sim, claro. Então, a gente está usando microfibra para retração desde o início aqui, desde 2007, né?
A primeira construtora a usar a microfibra foi a Bairro Novo, e aí se estipulou uma coisa muito engraçada, até que houve um mito no mercado que você precisaria usar 300 gramas de microfibra por metro cúbico de concreto, né? E até tem uma historinha engraçada sobre isso daí, porque uma Bairro Novo ali, ela não tinha planejado usar a microfibra e começou a ter um excesso de fissuras, né? Ela também não tinha planejado a parte financeira, né, para arcar com essas fibras, né? Então, ela contatou um fornecedor, e aquele fornecedor falou assim, olha, eu tenho uma microfibra aqui especial, né? Então, para esse tipo de microfibra, você pode usar 300 gramas por metro cúbico. Para os demais, você usaria um pouco mais, usaria 600, né? Para ter ideia, a gente usa a fibra para estrutural e para piso, a gente chega a usar quilos de fibra, né? Mas para a parede, você pode usar 300 gramas de fibra, para essa fibra específica. E isso pegou no mercado, todo mundo começou a usar 300 gramas de fibra, de fibra não estrutural, e para qualquer tipo de fibra, né? Quando, na verdade, você tem que ver qual que é a distância que essa fibra tem ali, como é que ela tem o traçado dela, como é que ela se desenrola ali no metro cúbico, né? Assim, na verdade, ela tem uma grande teia ali, né? Seria quase quantos quilômetros de fibra tem ali no metro cúbico, né? Então, você não pode ver por grama, né? Por peso, e sim qual que é a distância que ela percorre ali no metro cúbico. A gente está corrigindo isso, tentando corrigir isso na norma. Agora a gente está revisando a norma e a gente está tentando deixar mais claro que para cada tipo de concreto existe uma porcentagem ideal de fibra, né? A fibra, a gente ainda não fez grandes testes, né? A gente sabe que tem alguma eficácia na parte de fissura, né? Mas a gente no mercado como um todo não tem grandes testes. A gente está testando também para essa parte de fissuração não estrutural, né? Alguns produtos químicos que você coloca no concreto, né? Seria um retardador ali de concreto não perder tanta água, né? Em contrapartida, usar um pouco menos de fibra, né? A fibra também, a gente tem uma segunda coisa que, dependendo da quantidade que você usa na parede, ela ajuda, que é no spalling, né? Então, assim, toda parede, toda estrutura de concreto, ela vai reter um pouco de água, e isso, se você colocar ao fogo, né, uma temperatura muito elevada, essa água acaba transformando em vapor, e ela acaba destacando parte da parede, né? Isso é muito perigoso, né? E se você tem a fibra, né, misturada nesse concreto, a fibra pega fogo e deixa esse vapor de água sair da parede e estraçalha essa parede. Então, a fibra, às vezes, tem duas funções, tá? Mas a gente tem que estudar um pouco mais, né, nessa parte de fibras, que a gente ainda usa, né, a fibra meio que inconscientemente, esses 300 gramas. Né? Que hoje a gente sabe que 300 gramas são insuficientes. Seria no mínimo 600 gramas por metro cúbico, dependendo da fibra, tá? Tá ótimo, Rubens, muito obrigada. Jéssica, você comentou que quer fazer uma pergunta também? Isso, eu sei que a gente está no nosso tempo, então queria fazer a última pergunta para o Rubens para a gente encerrar. Eu queria, Rubens, que você falasse, desse uma dica de ouro para quem está aqui no nosso webinar, que é de construtor, que é de projetos e que tem interesse de migrar para o sistema de parede de concreto. Com a sua experiência, qual você acha que são os primeiros passos e o caminho inicial para essas construtoras iniciarem esse processo de migração? Com certeza, o pulo do gato é você se informar, né? Você tem que, primeiro, ter a informação, quanto mais informação sobre o sistema, melhor, né? Como eu falei, a gente tem um grupo dedicado só para isso, onde as construtoras não pagam nada para ter essa informação, esse conhecimento. E também, principalmente nas primeiras obras, é você se cercar de profissionais que entendem do sistema construtivo, né? Não só projetistas, arquitetos. O arquiteto é muito importante, né? Dependendo da arquitetura, né, você ali percebe parte do seu lucro, porque o sistema ele é idealizado
para escala, né? Então, se você começa a colocar alguma coisa de muito detalhe, né, você acaba inviabilizando algumas coisas, né, ou deixando um pouco mais difícil algumas coisas. Mas não só nessa parte de estrutura e de projetos, né, você também tem que cercar de gente experiente, né, e que tenha produtos bons para você, como eu disse, passar a parte estrutural e terminar a obra numa velocidade compatível com a que você começou, né? Não adianta você ter, a gente chama de mar cinza, né? Você concreta todo dia um andar. Depois você vai ver, depois de um mês, você tem um mar cinza ali, né? E não consegue fazer o acabamento naquilo, né? E é muita gente na obra. Por quê? Porque você, primeiro, não teve um planejamento. Segundo, não está usando os produtos certos e as soluções certas ali, né? A gente tem que pensar que a gente está com um sistema construtivo muito rápido, né? E o grande ganho dele está aí, né? Então, quer dizer, ele tem que ser muito rápido até a entrega, né? Não adianta você ter na parte de estrutura muito rápido e depois passar a estrutura você cair essa velocidade, né, drasticamente. Então, a grande dica se abasteça de conhecimento de quem já fez, né? A gente tem aqui, desde 2007, experiência, a gente já tem muita experiência, a gente já tem projetistas com muita experiência, construtoras que querem passar essa experiência, né? Então, no Grupo Parede Concreta a gente tem isso, construtoras que conversam com construtoras, né? Então, assim, não precisa dar cabeçada de coisas que a gente já sofreu, né? A gente já tem uma grande experiência no Brasil, né? No sistema construtivo, à disposição para quem quiser, né? Então, a BCP está aí, o Grupo Parede Concreta está, e empresas como a SICA, né, dão todo o apoio, né, para a construtora não passar apuro na implantação do sistema. Obrigada, Rubens. Legal, obrigada. Então, pessoal, obrigada, Jéssica, também pela pergunta, né? O objetivo desse webinar Especialistas ao Vivo tem esse foco. Então, a gente está encerrando, né? 7h05, já se vê como a hora passa rápido, a gente fica aqui discutindo sobre esse tema que é tão importante, e a gente vai encerrando mais um webinar. Então, só para vocês saberem, com transmissões ao vivo de diversos conteúdos, voltado para a área da engenharia civil, os webinários da SICA foram criados com o objetivo de ajudar os parceiros da marca a ampliarem seu conhecimento de forma prática e rápida. Queremos que os nossos clientes, parceiros, colaboradores e profissionais do mercado possam utilizar esse período para se atualizar com conteúdo educativo, mas também interativo. Agradeço mais uma vez, Jéssica Moura, obrigada, Rubens Monge, obrigada a todos que participaram desse webinar. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.